Professor Dr. Walter Brach. Alô? Então, muito boa tarde. Queria agradecer o convite e parabenizar pela organização desse evento, saudar os colegas de mesa. Dizer que, ao contrário do professor Gonçalo, não sou um estudioso dos sistemas esportivos, muito menos do sistema alemão. Tenho algum conhecimento, uma vez que fiz minha formação de pós-graduação naquele país, mas me disponho aqui a fazer alguns comentários sobre esse sistema que talvez possam ajudar a gente e complementar esses comentários com alguns ganchos que eu queria estabelecer com a apresentação tanto do professor Gonçalo como do professor Antônio Carlos, alguns elementos que talvez possam ajudar a gente a pensar a organização do esporte no Brasil. Não por acaso eu tomei como mote para apresentar rapidamente como está organizado o esporte na Alemanha, a distinção entre o que se chama de Leistungssport, que seria o esporte de alto rendimento, e o Breitensport, que seria o esporte de amplo, chamados aqui de esporte para todos. Então, inicialmente é importante, para entender essa organização na Alemanha, dizer que a Alemanha tem uma longa e forte tradição no plano das associações ginásticas e esportivas, né? Tradição que remonta ao século XVIII. Essa tradição fez com que hoje existam em torno de 91 mil associações ou clubes esportivos espalhados pela Alemanha, ou seja, uma rede, uma grande capilarização da estrutura esportiva, inclusive em pequenas comunidades. Esses clubes ou associações, elas podem associar-se a federações que são regionais, estaduais e também nacionais, né? É fundamental entender que essas associações, na sua grande maioria, esses clubes estão voltados para a própria comunidade, ou seja, como uma forma de oferecer a possibilidade das práticas esportivas e outras práticas corporais não esportivas para a população que circunda aquelas associações. Até recentemente, mais especificamente até 2006, no sistema esportivo alemão existiam duas organizações que eram paralelas, uma federação que reunia todas as associações e todos os clubes do país, que é a famosa Deutsche Sportbund, da Federação Alemã, e o Comitê Olímpico Alemão, e que era paralelo a essa, que tinha uma outra organização. Em 2006, eles uniram essas duas organizações numa associação que se chama Federação Alemã Olímpica de Esportes. Essa federação, então, ela é responsável por esse grande espectro da prática esportiva na Alemanha, né? E ela tem basicamente 3 grandes departamentos, essa federação. O departamento de esporte de alto rendimento, né? O departamento de desenvolvimento do esporte, que seria exatamente esse que cuida do chamado Breitensport, ou seja, o esporte amplo da população, e o esporte da juventude, que tem programas específicos. Aqui é importante, não se chama esporte escolar, chama esporte da juventude, porque essa federação não tem uma ingerência muito direta, ou não tem uma ingerência direta sobre o esporte escolar, que está vinculado aos ministérios da educação dos estados. Muito bem. Essa fusão, em 2006, trouxe uma certa inflexão na política esportiva da Alemanha, e esse fato está relacionado, embora não só, mas está fortemente relacionado com a chamada reunificação da Alemanha, que vai acontecer em 1989, pós-queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental tinha uma outra organização esportiva completamente diferente, quase não tinha clubes esportivos, era uma forma de organização baseada na famosa pirâmide esportiva, né, que era voltado fundamentalmente para o esporte de alto rendimento. Muito bem. Eu queria ressaltar, então, alguns desenvolvimentos, alguns desdobramentos dessa fusão e dessa relação entre o esporte mais amplo da população e o esporte de alto rendimento. Nas décadas de 1970 e 1980, particularmente nos países do norte europeu,
e aí incluída a Alemanha Ocidental, mas excluída a chamada DDR, que era a Alemanha Democrática ou a Alemanha do Leste, nessa época, no contexto do chamado welfare state, do Estado do bem-estar social, desenvolveram-se grandes campanhas e programas e iniciativas políticas de ampliação da prática esportiva por parte da população em geral. Quem se lembra da campanha Mexa-se aqui no Brasil, era um desdobramento da campanha O Esporte para Todos, que vai se iniciar exatamente nos países do norte europeu. Essas campanhas de ampliação da prática esportiva foram apoiadas pelo poder público, mas também fortemente apoiadas pelas grandes empresas de seguro-saúde, por razões óbvias, e elas foram apoiadas tanto nos planos municipal, quanto estadual e nacional. Concretamente, esse apoio se expressou na forma de subsídios e recursos para a melhoria das condições da prática na rede já existente de clubes e associações. Como eu coloquei, ela é extremamente abrangente na Alemanha. Então, tivemos programas de subsídios, por exemplo, para renovar, melhorar as instalações desses clubes, subsídios públicos, para melhorar a alocação de professores de educação física para orientar as práticas nesses clubes, que são clubes privados. Muito bem. Esse fenômeno transformou a sociedade alemã eles têm orgulho disso, numa nação esportiva. Só que essa expressão, a gente não pode esquecer, essa expressão nação esportiva, aqui não está associado ao sucesso olímpico da Alemanha Ocidental, ou ao sucesso no esporte de alto rendimento. Aliás, o sucesso da Alemanha Ocidental, na época, se comparado com a Alemanha Oriental, era pífio. A Alemanha Oriental, com 1/3 da população, tinha um desempenho olímpico 3 vezes melhor do que a Alemanha Ocidental. Então, nação esportiva aqui significa acesso da grande maioria da população à prática esportiva. Então, os dados, em função disso, indicam que em torno de 50% da população alemã participa hoje regularmente de práticas ginástico-esportivas. Vocês terem uma ideia, eles têm em torno de 30 milhões de pessoas associadas a esses clubes. Quer dizer, disse cada um em cada 3 alemães participa de um clube desse. Aliás, tem uma tradição forte do chamado associacionismo, Brinca-se quando 2 alemães se encontram na esquina, eles fundam um clube esportivo. É uma brincadeira que é comum lá. Bom, o que eu queria destacar aqui, nesse sentido, é o seguinte, que essa expansão da prática, com esses movimentos, vai promover, no plano da organização do esporte e do entendimento do esporte, uma grande ruptura, que é a ruptura com a famosa pirâmide esportiva. Ou seja, chega-se à conclusão de que aquela pirâmide esportiva não expressa o que acontece no plano da prática esportiva num país. Você tem um esporte praticado pela grande massa da população, com determinadas características, com determinados sentidos, e outro esporte que é praticado por um grupo pequeno, seleto, e que tem outras características. Ou seja, não dá para associar esse esporte chamado Breitensport com o Leistungssport, porque são coisas muito distintas. Então, a ideia da pirâmide esportiva, que, segundo o professor Gonzalo, de alguma forma ainda vigora nos Estados Unidos, ela tem um rompimento com essa perspectiva nessas décadas de 70 e 80. Bom, esse fenômeno do esporte, da sociedade esportiva alemã, levou a chanceler Angela Merkel, por ocasião exatamente da instalação dessa Federação Alemã Olímpica de Esportes, mais especificamente em maio de 2006, a reconhecer explicitamente, aí abre aspas, o grande pilar, senão o mais sólido fundamento do esporte alemão é o esporte para todos, o Breitensport. Então, há esse reconhecimento. No entanto, esse reconhecimento, como em muitos países, inclusive o nosso, não tem correspondência quando se observa a destinação de recursos e esforços públicos. O discurso é esse, mas na hora da ação, o que é privilegiado é o esporte de alto rendimento. Então, o que os críticos do atual sistema alemão indicam é que ganhar medalhas tornou-se, na verdade, o grande mote orientador das ações da Federação Olímpica Alemã de Esportes.
Fala-se, inclusive, num processo de DDRização do esporte da Alemanha Ocidental. DDRização fazendo menção à antiga Alemanha Oriental, ou seja, há uma aproximação, né, com o modelo antigo da Alemanha Oriental. Bom, eu evidenciei esse aspecto da relação entre o esporte e rendimento, o esporte para todos, porque, no meu entendimento, ele é extremamente fundamental para a gente pensar em como organizar o sistema ou organizar a prática do esporte no país. É importante, fundamental, que a gente olhe para o fenômeno esportivo, né, e possa entender ou partir, né, das suas diferentes características, suas diferentes funções sociais e distribuição entre diferentes grupos sociais, né? Por exemplo, o engajamento desigual na prática esportiva em função da posição de classe social e assim por diante. Enfim, é crucial compreender o significado social das diferentes manifestações do esporte, bem como suas articulações com diferentes subsistemas sociais, como a economia, como a educação, como a cultura e assim por diante, como foi, inclusive, colocado hoje pela manhã. O esporte tornou-se, ao longo do século XX, um fenômeno muito multifacetado. Então, se no começo do século XX a gente precisa falar no esporte, hoje nós temos que entender que o esporte tem características muito diferenciadas, né? Essas diferenças conferem múltiplos sentidos, né? E são praticados também por diferentes grupos sociais com diferentes sentidos. Então, é um fenômeno extremamente complexo. Diversificaram-se muitas modalidades, diversificaram-se as formas de práticas, os equipamentos necessários e assim por diante.